Você acredita em Harvey Dent? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias. Meu nome é Tavos Mata Machado e o meu mimimi de hoje é: Cavaleiro das Trevas, 10 anos depois do lançamento, tem muito a dizer pra gente sobre como que a gente encara a justiça, o Estado e os seus agentes. 10 anos atrás, eu tava saindo de uma sala de cinema depois de ter visto Cavaleiro das Trevas pela primeira vez na noite de estreia. O filme era a sequência do Batman Begins, uma boa adaptação do quadrinho Batman Ano 1 e que tinha saído alguns anos antes. Só que o Cavaleiro das Trevas prometia muito mais. E meio que não tinha como você não se deixar levar por um pouco de uma mística que o filme ganhou depois da morte trágica do Heath Ledger, o intérprete do Coringa, 6 meses antes da estreia do filme. Tinha muita especulação sobre como que o produto final tinha ficado, muito bafafá, e todo mundo queria saber como que era, afinal, o filme que tinha feito o Heath Ledger se matar. Só que quando eu saí da sala de cinema, a impressão é que nem todo o hype do mundo podia ter me preparado para aquele filme. Bom, você nunca viu Cavaleiro das Trevas? Primeiro, que você merece um pescotapa. E segundo, que aqui vai ter alguns spoilers ao longo do vídeo, então se prepara. Esse filme já foi considerado por muita gente o melhor filme de super-herói da história. Já levou a academia a reformular o seu processo de indicação de obras para a premiação de melhor filme do Oscar, redefiniu parâmetros técnicos e estéticos do cinema hollywoodiano e rendeu Heath Ledger um merecidíssimo Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. É verdade que quando do lançamento dele, o filme recebeu alguma resistência por parte da crítica cinematográfica mais tradicional, que de certo modo não via os filmes de super-herói com muitos bons olhos. Só que hoje, 10 anos depois, é praticamente consenso que o filme do Christopher Nolan é um clássico absoluto, que ao mesmo tempo marcou e superou o gênero de filme de super-herói. É bom, durante as férias eu resolvi aproveitar para rever o filme. Se você já viu outro vídeo nosso sobre filmes clássicos, sabe que esse é o tipo de filme que sempre convém reassistir ao longo da vida. E aí agora, revendo ele, eu tentei conscientemente me esforçar para não ficar fixado na atuação do Heath Ledger no filme, que de fato chama muita atenção, para poder me concentrar em outros elementos do filme que talvez tinham passado batido por mim. E aí eu comecei a reparar melhor no Harvey Dent. Bom, se você não tá lembrado, o Harvey Dent é o co-protagonista e o co-antagonista de Cavaleiro das Trevas. Ele é o District Attorney da cidade de Gotham, que é algo mais ou menos próximo do que são os promotores na justiça brasileira. O papel dele é de representar o município de Gotham contra indivíduos e grupos suspeitos de quebrarem a lei, investigando e conduzindo investigações junto da polícia e buscando intervir como um advogado de acusação, representando a sociedade e o povo contra esses suspeitos no tribunal. Uma diferença muito grande para o sistema brasileiro é que lá nos Estados Unidos esse cargo ele é um cargo eleito. E Cavaleiro das Trevas se passa um pouco tempo depois de Harvey Dent assumir esse cargo, com uma campanha eleitoral baseada no slogan "Eu acredito em Harvey Dent". Ele é meio que visto e apresentado para a população como uma nova esperança ao combate contra o crime organizado em Gotham, por causa da sua postura aparentemente firme e incorruptível que chega a chamar a atenção até do próprio Bruce Wayne, que enxerga no Dent a possibilidade de Gotham conseguir ter um defensor legítimo, um agente do Estado que de fato combata o crime organizado em Gotham, o que tornaria a existência do Batman algo desnecessário e obsoleto e finalmente ia permitir que o Cavaleiro das Trevas pudesse se aposentar. Dent é apresentado mais de uma vez no filme como o Cavaleiro da Luz de Gotham, como uma oposição ao Cavaleiro das Trevas, que é o Batman. Mas se vocês se lembram do filme, vocês vão perceber que o enredo todo é baseado na queda desse personagem, causada pelo caos instaurado em Gotham pelo Coringa. Pouco a pouco, o palhaço vai forçando o Dent a tomar medidas cada vez mais extremas para conter a onda de crime na cidade e para proteger aqueles que ele ama, principalmente a sua namorada e assistente, Rachel Dawes. A queda do Harvey se consolida quando a Rachel morre e o personagem tem metade do seu rosto queimado, se tornando assim o vilão Duas Caras. O filme é muito inspirado no quadrinho A Piada Mortal do Alan Moore, em que a frase "tudo necessário para levar um homem são à loucura é um dia ruim" guia muito da trama. E Cavaleiro das Trevas faz uma proposição um pouco similar em relação ao Harvey Dent, ao propor a questão: o que é necessário para derrubar o mais altivo dos mocinhos para a vala comum dos vilões? Bom, pelo menos era assim que eu vi o filme, e é a forma que muita gente viu o filme até hoje. Só que revendo ele agora, 10 anos depois, e à luz inclusive de muita coisa que tem acontecido no Brasil e no mundo, eu comecei a ter um outro olhar sobre o Cavaleiro da Luz de Gotham. E se Duas Caras não for a perversão dos ideais de Harvey Dent, mas sim a sua continuidade? Eu falo isso quando a gente para observar os comportamentos do Dent, mesmo antes do Coringa entrar em cena, a gente encontra várias coisas muito questionáveis. Eu acho que primeiro cabe questionar a prontidão e talvez até o entusiasmo que o personagem tem em poder conhecer e trabalhar com Batman. Have help?
liaise with various agencies. Save it, Gordon. I want to meet him. Official policy is to arrest the vigilante known as Batman on sight. Ele chega a dizer sobre o vigilante que Gotham está orgulhosa de ter um cidadão fazendo a coisa certa. Pensa bem, um agente do Estado eleito pelo povo que mal pode esperar para conhecer um lunático que se veste de morcego e esmurra pessoas todas as noites. Eu acho que pouco profissional é o mínimo que a gente pode dizer sobre isso. Desde o começo, Dent mostra compartilhar de um mesmo maniqueísmo que o Bruce Wayne ao encarar o crime. Se ele suspeita de alguém, esse alguém é culpado. Como ele mesmo diz pro Gordon, falando sobre os policiais que ele investigou na unidade de crimes graves. Não, e na verdade eu nunca tinha parado pra olhar dessa forma pro Harvey Dent. Eu também não. E me deu vontade de rever o filme, porque bate tanto com tanto de coisa que me incomoda na vida real, entendeu? Que é interessante, assim. Eu fiquei com vontade de rever também, porque pra mim ele era muito mocinho, claro, e babaca. Tipo assim, eu tenho essa impressão de que ele era muito babaca, mas eu... Mas que era um mocinho, ele não é mesmo. E eu acho que isso que é tão interessante. O filme constrói a imagem pública dele pro povo de Gotham como sendo um Boy Scout. Uhum. Mas a própria narrativa te mostra que mesmo antes de acontecer qualquer outra coisa, ele não é essa figura. E aí é muito louco, porque o filme ele te dá uma perspectiva polifônica do Harvey Dent. Tipo assim, o filme, a memória que a gente tem do Harvey Dent, ela vem muito da imagem que o povo de Gotham tinha dele. E que depois, inclusive, vai retomar lá no terceiro filme, né? Que tem o dia do Harvey Dent, essa coisa toda e tal. E também eu acho que isso fala muito, que nem você já falou outra vez, sobre o quanto que uma obra muda a partir de acontecimentos que tem na nossa vida, né? Então, tipo assim, a partir de coisas que acontecem por aqui, a ótica nossa muda, né? Então a obra, por si só, ela acaba mudando. Bom, tudo isso ainda parece pouco pra gente questionar o Harvey Dent. Vamos continuar então. Bom, o Dent não vê problema nenhum em usar a sua posição política pra conseguir a reserva num restaurante chique que ele tá levando a Rachel. Mesmo que pra isso ele tenha tido que mexer uns pauzinhos, como ele mesmo coloca a questão. E quando ele tá discutindo sobre o Batman com o Bruce Wayne na mesma cena, pra defender o Batman, ele usa o argumento das cidades romanas que em tempo de guerra suspendiam a democracia e apontavam um guerreiro pra ser o protetor da cidade. Mesmo que, como a própria Rachel acrescente pra ele, o último desses tenha sido César e nunca tenha abandonado esse posto. O Harvey Dent é um agente do poder judiciário eleito pelo povo que não tem o menor escrúpulo, a menor resistência com defender o estado de exceção no meio de uma discussão de bar. Bom, eu ainda não te convenci? Beleza, o escritório do Dent começa a trabalhar junto com a unidade do Gordon para pegar o contador chinês Lau, responsável por guardar o dinheiro de todas as famílias do crime organizado de Gotham. Só que antes da polícia chegar no Lau, ele consegue fugir para a China e levar todo o dinheiro achando que lá ele vai estar seguro. Bom, e o que o Dent faz para lidar com essa situação? Como qualquer promotor sensato, ele negocia a extradição do cara pelos canais diplomáticos disponíveis. Brincadeira, ele se alia com o Batman pra ele atravessar a terra e sequestrar o cara em solo estrangeiro e trazer ele espancado pra frente da polícia de Gotham. Você tem noção da quantidade de convenções internacionais que o Harvey Dent quebra só na sequência de cenas do sequestro do Lau, que deve ter, sei lá, 20 minutos de filme? Bom, pelo bem ou pelo mal, eles conseguem prender o Lau. E aí, quando perguntam pro Harvey Dent, ele mente na cara dura pra mídia, dizendo que ele não sabia sobre os planos de viagem do Sr. Lau, mas que estava muito feliz com a volta dele. Mas beleza, com o testemunho do Lau, o escritório do Dent consegue mover um processo em massa contra mais de 100 suspeitos e levar todos eles para dentro do tribunal. E aí, quando o prefeito questiona ele sobre essa ação tão bizarra, o Dent justifica que mesmo se os chefões conseguirem se safar do processo, eles vão conseguir pegar os caras intermediários e vão ter 18 meses de ruas limpas. Gente, repara, ele não tá preocupado aqui em de fato desmantelar a estrutura do crime organizado. Ele tá muito feliz sabendo que ele pegou um monte de cara intermediário. E é importante notar, tudo isso que eu mencionei até aqui é só o Harvey Dent antes do Coringa fazer qualquer coisa contra ele. Isso é ele no estado natural. Depois das ações do Coringa, a coisa só piora. Tipo quando o Dent rouba uma ambulância e sequestra um paciente psiquiátrico pra torturar ele, pra ele revelar onde que o Coringa tá. E conforme eu fui vendo essas coisas no filme, eu ficava pensando muito, tipo... Afinal, o que faz o Dent tão diferente do Batman, então? Ele é um agente do Estado, eleito por vontade popular. Ele não deveria ter os mesmos métodos e motivações de um justiceiro mascarado. Aí, pra entender um pouco melhor disso, eu pedi ajuda para alguns amigos meus do direito. E aí eu fui traçar a motivação do Harvey Dent nos estudos de Hans Kelsen. O Kelsen é um dos pensadores mais importantes do direito moderno. Suas teses foram fundacionais para o pensamento jurídico
de todo o Ocidente no século XX. Ainda que existam sim várias contestações a várias coisas que ele dizia, e ainda que muitas proposições dele sejam um pouco datadas hoje em dia, principalmente pela proximidade que ele tinha com o pensamento positivista, muito do que ele falava ainda tem relevância e pode ajudar a gente a entender um pouco melhor essa figura do Harvey Dent no Cavaleiro das Trevas. Uma das discussões que o Kelsen vai fazer é sobre o monopólio da força. E por força a gente não tá falando aqui de Star Wars. A gente tá falando de qualquer tipo de dispositivo coercitivo. Armas, agressão, encarceramento, constrangimento. Pro Kelsen, a lei nunca vai conseguir trazer a paz absoluta. Ou seja, a ausência completa do uso da força ou da coerção. A lei pode trazer só uma paz relativa, sustentada no monopólio da força pela comunidade. Para ele, a lei consiste em induzir indivíduos a não interferirem nas esferas de interesse individual uns dos outros. Vida, saúde, liberdade, propriedade. Para garantir que esse tipo de interferência não aconteça, a lei permite que se intervenha contra quem tentar interferir. Ou seja, por exemplo, se um indivíduo sequestra o outro, atentando então contra a liberdade daquele indivíduo. A lei permite que se prive o sequestrador do seu próprio direito à liberdade, prendendo ele na cadeia, por exemplo. Só que como que a comunidade vai fazer isso? Através dos seus agentes. Policiais, juízes, promotores, procuradores. A esses agentes do Estado é concedido o monopólio da força. Só eles podem, legalmente, intervir contra a vida, a saúde, a liberdade ou a propriedade dos outros. O que diferencia o Harvey Dent do Bruce Wayne, então, é principalmente isso. Harvey Dent é um agente do Estado, e por isso é concedido a ele o monopólio sobre o uso da força. Só que aí fica aquela pergunta, né? O que impede os agentes de abusarem do poder desse monopólio? O Kelsen estava escrevendo no Entre Guerras, vendo o surgimento de governos totalitários ao redor de toda a Europa. Especialmente, no caso dele, do nazismo alemão, que obriga ele a fugir do país em 1934 por causa da origem judaica dele. E observando essa problemática do abuso da força, ele vai tentar explicar, a partir dessa abordagem jurídico-científica dele, como o próprio direito poderia refrear esse tipo de coisa. Ele vai propor uma hierarquia das normas jurídicas, pela qual os agentes do Estado e os cidadãos deveriam pautar suas ações. E ele vai estruturar essa hierarquia num formato que ficou famosamente conhecido como a pirâmide de Kelsen. Uma explicação relativamente simplificada desse modelo, a gente pode falar que aqui no topo da pirâmide estaria o conjunto de normas mais importante de um Estado, a sua Constituição. Todas as decisões da justiça têm que estar amparadas por esse texto. Mas se a Constituição é injusta, se ela é repressiva, se ela é completamente absurda... Bom, o Kelsen não está preocupado com isso nesse primeiro momento. Ele está tentando descrever o direito por dentro da estrutura e da lógica do próprio direito. E a Constituição acaba sendo tipo esse teto. Aí abaixo da Constituição a gente tem os demais dispositivos legais para os quais devem se atentar. Tratados internacionais, leis, decretos, regulações do Poder Executivo, como é o caso das portarias da Anvisa ou do Detran aqui no Brasil. O agente do Estado deve atentar a todos os níveis dessa pirâmide. Mas aí o que a gente faz se dois desses níveis entram em conflito? Se um decreto é contra um tratado internacional do qual o país é signatário, ou se uma lei é inconstitucional. Bom, daí é responsabilidade dos agentes do Estado zelarem sempre pelo nível mais alto da pirâmide nessa relação. Inclusive, você já viu alguma sessão da STF na televisão, muito do que eles debatem costuma ter a ver com esse tipo de conflito. Bom, só que isso é muito mais simples no papel, né? Quantas vezes, em nome do zelo pela justiça, ou por causa de uma determinada interpretação da Constituição, a gente não vê agentes do Estado passando por cima de suas próprias normas? Você pode até achar que o Harvey Dent é o promotor mais bem intencionado dos Estados Unidos. Mas é justificável violar tratado internacional para sequestrar um cidadão estrangeiro? Sequestrar um paciente psiquiátrico e submeter ele à tortura? Se aliar com o justiceiro mascarado que não responde a nenhuma instância do Estado? A questão é, a partir de que ponto as ações do Harvey Dent não acabam por desmontar a pirâmide de Kelsen e reduzir ela a um triângulozinho do abuso de autoridade? E quando um agente do Estado chega tão longe, abrindo mão de observar tantas instâncias jurídicas, o que é necessário para ele simplesmente abandonar até o topo da pirâmide? It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Talvez tudo que ele precise seja só de um empurrãozinho. Talvez o que o Coringa veja em Harvey Dent não seja a possibilidade de corromper um homem incorruptível. Só que pelo contrário, ele enxerga no promotor a própria fragilidade do sistema jurídico. E o quão próximo esse sistema está constantemente do caos. Sim, do caos. Porque se a gente para pra ver, o Cavaleiro das Trevas não é um filme sobre o embate do bem contra o mal, mas sim do embate do caos contra a ordem. E vejam bem, não é como se o bem correspondesse à ordem
e o caos correspondência ao mal. O Coringa no filme se autodenomina um agente do caos. Seu objetivo é perturbar a ordem vigente. Por ordem vigente, ele não quer dizer necessariamente só o Estado. Ele perturba sim o Estado, mas ele perturba também a máfia. Até porque em Gotham, e talvez em muita vida real, isso nem sempre tá tão separado quanto a gente imagina. O Coringa duvida da capacidade da ordem de sobreviver ao caos. E ele vê em Harvey Dent, o Cavaleiro da Luz de Gotham, o emissário mais adequado para conduzir essa missão para ele. E aí o Duas Caras não se configura enquanto uma perversão de Dent, mas sim como a sua continuidade. Se a gente para pra ver, o Cavaleiro das Trevas é, em última análise, um filme pessimista. O Coringa consegue empurrar o Harvey Dent pro abismo da loucura, transformando ele no Duas Caras. Mas ele consegue fazer isso porque, antes de qualquer interferência, o promotor já vinha abrindo mão de vários princípios jurídicos e democráticos ininterruptamente. E mesmo no final do filme, depois que os dois vilões são derrotados, a única forma de reverter o dano que o Coringa causou é contando uma mentira. O Batman assume a culpa pelos crimes dos Duas Caras e pelo assassinato do promotor. E o Harvey Dent se torna um símbolo da justiça e da luta contra o crime organizado em Gotham. Mas a que custo? Talvez, 10 anos depois do seu lançamento, Cavaleiro das Trevas ainda tenha muito a ensinar pra gente. Eu, pelo menos, achei algumas lições muito valiosas nessa minha reassistida. Até que ponto é razoável a gente acreditar nessas figuras messiânicas conduzindo o poder judiciário? Até que ponto os agentes do Estado são realmente isentos, incorruptíveis e têm a manutenção da democracia como seu objetivo principal? Em tempos que a gente vive uma crescente politização do judiciário no Brasil e no mundo, em que juízes e promotores aparecem em capas de revista praticamente semanalmente, talvez seja a hora de parar e refletir um pouco. O Coringa acreditava em Harvey Dent. E você? Acredita? Esse roteiro foi muito desafiador pra mim, e talvez eu não teria conseguido terminar ele se não fosse a grande ajuda de 3 pessoas. O Luiz Felipe Mata Machado, meu irmão, o Gustavo Zapaterra, um queridíssimo apoiador do Catarse do nosso canal, e o Danton Grossi, que é um grande amigo pessoal meu. Os 3 são advogados extremamente competentes, só que muito mais do que isso, eles são estudiosos da área do direito. Galera, muito obrigado mesmo. Você já tinha olhado pro Harvey Dent dessa forma? O que mais você acha que a gente consegue tirar de Cavaleiro das Trevas 10 anos depois do lançamento? Você acredita em Harvey Dent? Bom, se você chegou até aqui no vídeo, se você já acompanha o canal há algum tempo, manda esse vídeo pra alguém que você acha que pode se interessar. Esse tipo de coisa ajuda muito a gente e permite que o canal possa crescer. Um beijo no coração e até mais.